Você tenta se livrar da ansiedade, mas ela continua voltando? Talvez o problema não seja a sua força de vontade, mas o caminho que você está escolhendo. Neste vídeo eu vou te mostrar os 10 enganos mais comuns cometidos por quem quer se libertar da ansiedade. Se você já tentou e não funcionou, pode ser que esteja caindo em algum desses erros sem perceber. Pare, respire e vamos conversar. Eu sei que você já tentou muitas coisas, já tentou respirar fundo, já leu, já ouviu conselhos, mas a mente continua acelerada, o corpo tenso, o sono ruim. A verdade é que muitas pessoas bem intencionadas estão lutando contra a ansiedade com ferramentas erradas, e isso só aumenta o desgaste. Hoje eu vou te mostrar quais são esses enganos, por que eles não funcionam e o que pode, de fato, começar a mudar o seu estado interno. Então agora presta atenção, eu vou te mostrar os 10 erros mais comuns que as pessoas cometem tentando lidar com a ansiedade. Vamos a eles. 1. Tentar parar o furacão mental. Quando a ansiedade vem, muita gente tenta lutar contra ela com força. Eu preciso segurar, eu preciso controlar, parar isso agora, eu não posso mais sentir isso. Mas quanto mais você resiste, mais o corpo entende que tem uma ameaça ali. Isso só alimenta o ciclo da ansiedade. É como tentar parar um rio, é como tentar gritar com um furacão para ele parar. Ao invés de lutar, comece reconhecendo o que está acontecendo com gentileza. Observe os sinais do corpo, perceba a agitação, mas sem julgamento. A calma não vem por força, mas por presença. E é ao perceber a experiência e não ao combatê-la que a tempestade começa a perder força. Isso não resolve tudo, tá? Mas sim, é sim o começo. E o erro número 2, procurar solução mágica. Muita gente cai na armadilha de procurar uma saída rápida, externa, quase milagrosa, um curso de 2 dias, uma frase mágica, um remédio sem prescrição. Mas a ansiedade não tem um botão que você aperta ali e desliga. Ela pede de você um aprendizado. E quando você busca atalhos, só prolonga o caminho real da sua verdadeira transformação. Então, entenda que a saída verdadeira é um processo e que ele vem de dentro. Então, o caminho é compreensão, prática e constância. Entender? Praticar alguma coisa e de forma constante. Pode ter até simples, mas não vai ser instantâneo. Quando você para de buscar mágica, começa a construir aquilo que realmente funciona. E o erro número 3, culpar só aquilo que está do lado de fora. É comum dizer que a culpa da minha ansiedade é só do chefe, apenas do trânsito, só da conta bancária que não está legal. Mas, quando você faz isso, você entrega o controle da sua paz ao mundo externo. E o mundo, ele nunca vai se alinhar perfeitamente àquilo que você quer. A ansiedade pode até ser provocada por fora, mas ela é mantida por dentro. Então, reconheça que mesmo diante de situações difíceis, você pode sim aprender a cuidar do que acontece dentro de você. Não se trata de negar os desafios externos, mas de recuperar o seu poder de responder a eles com mais equilíbrio, em vez de ficar só reagindo e xingando tudo que está lá fora. E o erro número 4 é evitar situações que causam ansiedade, ficar só evitando aquelas situações, só evitando. Muitas pessoas começam a fugir daquilo que gera ansiedade. Então elas deixam de sair de casa, deixam de atender ligações, deixam de enfrentar qualquer conversa que pode ser difícil. Olha, isso no começo, no curto prazo, parece um alívio. Mas a cada fuga, a sua ansiedade pode crescer ainda mais. Sabe por quê?
Porque com isso você ensina a sua mente que o mundo é perigoso demais para ser vivido. A saída está em enfrentar aos poucos, gradativamente, o que te causa desconforto, com preparo, com apoio, com autocompaixão, mas enfrentar. E quando você se expõe gradualmente, o nome disso é exposição gradativa, com consciência e presença, o medo perde a força. Às vezes você precisa sim de ajuda profissional para isso, mas o importante é entender que não é só ficar evitando aquelas coisas que te estressam que você vai resolver, porque o mundo não vai parar de girar para se alinhar com você. E aí sim, o que antes paralisava você pode começar a ser visto como algo não fácil, não agradável, mas como algo possível de atravessar. E o erro número 5 é fazer autodiagnóstico e automedicação. Nossa, isso é comum demais. Se você é daquelas pessoas que sente alguma coisa e já corre para o Google ou para a dica da vizinha, isso pode ser perigoso. Você começa a se rotular, às vezes com nomes técnicos que você nem entende direito. Cuidado. Ou se você toma algo que funcionou para o fulano, ou funcionou ali para o meu vizinho, para a minha vizinha, mas às vezes é inadequado ou até prejudicial para você. Então, procure ajuda profissional de verdade. A ansiedade, ela tem tratamento. E o diagnóstico correto, você precisa saber que tipo de transtorno de ansiedade você tem. E esse diagnóstico correto, ele é o primeiro passo para uma escolha segura do caminho que você precisa seguir. Se lembra, entenda que cuidar da saúde mental exige o mesmo respeito que você teria com um problema nos pulmões, com um problema no coração. É a mesma coisa. Por isso, procure ajuda séria e profissional. E o 6º erro, se culpar demais. Muita gente vive se culpando por sentir ansiedade. Eu sou fraco, eu sou uma pessoa fraca, eu não consigo resistir como os outros conseguem, como as outras pessoas conseguem, mas isso só aumenta a dor. A culpa, ela é um peso desnecessário, ela não resolve, não ensina e ainda reforça em você a ideia de que há algo errado em você, o que não é verdade. Faz o seguinte, substitui a culpa por compreensão. Sentir ansiedade não é um sinal de fraqueza, compreenda isso. Sentir ansiedade é um sinal de que algo em você precisa de cuidado, muito mais do que de crítica. E aí, comece a se tratar como trataria, por exemplo, uma amiga querida, com gentileza, com apoio, com paciência. E o erro número 7 é focar só no intelecto, focar só na mente. Tem gente que tenta resolver a ansiedade só com a cabeça, lê ainda mais, pensa ainda mais, analisa tudo. Mas sabe, a mente ansiosa, ela é justamente aquela que não para de pensar. Pensar é importante, pensar é bom, mas ficar só no plano mental pode te prender ainda mais nesse labirinto de ansiedade. Então, é importante entender, sim, o que está acontecendo com você, entender mentalmente, mas também é preciso sentir, respirar, silenciar, pausar, descansar a mente. Então, técnicas corporais, práticas de presença, de relaxamento, de meditação, tudo isso te ajuda a acessar um outro nível de equilíbrio. Um nível que o pensamento sozinho não alcança. E o erro número 8 é esquecer do corpo, do seu corpo aí. Algumas pessoas acham que a ansiedade é uma coisa só da cabeça e negligenciam o corpo. Comem mal, dormem mal, não se movimentam fisicamente. Mas o corpo digamos assim, ele é o palco onde a ansiedade acontece. E o palco pode ajudar ou não ajudar a essa história ansiosa. E quando o corpo está em desequilíbrio, a mente quase sempre acompanha. Então comece com básico, um sono de boa qualidade, uma alimentação equilibrada, uma atividade física regular. Não precisa, você não tem a felicidade de ter uma academia, um personal trainer, mas se movimente, caminhe, faça alguma coisa, procure dormir direitinho, procure comer com equilíbrio. O corpo precisa de rotina, de descanso, de nutrição, de atividade moderada, de um bom sono. Isso tudo, olha, não é um luxo, é uma parte do tratamento da ansiedade. Então, entenda que o seu corpo é seu aliado
e não é um detalhe secundário. E cuide dele também. E o nono erro, olha, esse, presta atenção nele. Chama-se falta de persistência. Muitas pessoas começam uma terapia, uma prática de meditação, mas desistem porque não funcionou rápido. Olha, ansiedade é fruto de um acúmulo que vem de muito tempo. E desmontar esse padrão exige uma constância de você. Abandonar um processo que você inicia cedo demais é como parar de regar uma planta só porque ela ainda não deu flor. E nesse ponto, persistir é mais importante do que querer acertar rápido. Então, escolha uma prática que te pareça confiável, um profissional que te pareça confiável e siga com a prática com o profissional. Mesmo que os resultados pareçam sutis no começo, mas você tem que dar aí umas 4, 6, 8 semanas para as coisas começarem a acontecer. Porque é uma questão que vem de muito tempo. Precisa de um tempo para começar a se resolver. Tenha persistência. A transformação acontece sim, mas ela vai acontecer de dentro para fora gradativamente e vai chegar para quem permanecer no caminho. E o erro número 10, sabe o que acontece com muita gente ansiosa? A pessoa começa a se isolar. Não se isole. A ansiedade faz com que muitas pessoas se fechem por vergonha, por medo de incomodar, por achar que ninguém vai entender. Mas o isolamento só aumenta o sofrimento. O silêncio prolongado cria um peso invisível que vai se acumulando por dentro e piorando a sociedade. Você não precisa enfrentar tudo sozinho, não precisa enfrentar tudo sozinha. Fale com alguém de confiança, alguém, claro, que te bote para cima. Busque ajuda profissional, participe de um grupo de apoio. Tudo isso pode abrir caminhos de cura, digamos assim. Compartilhar não é fraqueza, é um ato de coragem e humanidade. Você não está só, nunca esteve só e não precisa ficar só. Portanto, não caia nessa pegadinha de se isolar durante a ansiedade. Então, eu te mostrei 10 erros bem comuns que as pessoas cometem tentando lidar com a ansiedade. Você não precisa consertar todos de uma vez. Eu garanto que se você está no caminho da ansiedade, no mínimo um ou dois desses erros você comete. Mas não vai consertar tudo de uma vez, tá? Você só precisa começar reconhecendo esses erros. Só de identificar esses erros, você já está dando um passo importante. E aí vai começar um caminho. A ansiedade pode ser intensa, mas ela não define quem você é. E existem caminhos reais, possíveis e profundos para lidar com ela de outro jeito. E com as coisas que eu te mostrei nesse vídeo, espero que eu tenha te ajudado a pelo menos começar a entender algumas coisas que precisam ser revistas por você, para começar a se libertar da ansiedade. Se quiser seguir comigo nessa jornada, aqui no canal do YouTube, lá no Instagram também, que é o Rádio Cardoso, tanto aqui como no Instagram, tem muitos conteúdos que podem te ajudar. E se quiser dar um passo ainda mais profundo, conheça meu curso Mergulho na Meditação. Ele pode ser o início de uma mudança real para você. É sempre muito bom te encontrar. E se este vídeo te ajudou de alguma forma que seja, curte, compartilha, clica no sino de notificação, se inscreve no canal. Esse vídeo precisa ser distribuído. Se você faz isso, se você dá uma curtida nesse vídeo, se você compartilha, ele começa a ganhar mais visibilidade e mais gente vai sendo ajudada a sair da ansiedade também. Então, me ajude a ajudar as pessoas. É sempre muito legal falar com você. Saúde, paz, equilíbrio e abundância. Até a nossa próxima conversa. Tchau, tchau.